Então, agora eu vou chamar a nossa última palestra do dia, que tem como tema Tome decisões estratégicas baseadas em dados. Conheça o poder do SOC Indicadores. Então, eu chamo ao palco o Renan Pires. Pode vir, Renan. Product Owner, ó que chique, do SOC. E o Dr. Danilo Sartini, diretor de TI de operações da Marfrig. Quase não sai. Bom, gente, boa palestra para vocês. Muito obrigada aí. E encerrem com a excelência que eu sei que vocês vão encerrar. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Boa tarde, doutor Danilo. Tudo bem? Me ouve bem aí? Boa tarde, Renan. Tudo bem? Estou te ouvindo bem. Você me ouve? Beleza, perfeitamente também. Bom, pessoal, para quem não me conhece, tá? Eu sou o Renan Pires, eu sou o Product Owner aqui na IG. Deixa eu acender a luz que está um pouquinho escuro. Eu sou Product Owner aqui na IG, tá? Eu já trabalho com SOC já tem mais de 10 anos. Iniciei aqui iniciei aqui no time, né? Sendo consultor e recentemente mudei aí para Product Owner. E comigo, acompanhando aqui durante a apresentação, a gente tem o Dr. Danilo, tá? Que é o médico do trabalho da Marfrig, tá? Que vai compartilhar ali um pouco com a gente todo o conteúdo ali, né? Que ele consome hoje do SOC para conseguir montar os indicadores e tomar decisões baseado nessas informações, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar aqui. Aí. Acho que já está aparecendo aí para vocês, né? Bom, vamos lá. Já estou vendo. Beleza, perfeito. Então, pessoal, o objetivo da nossa apresentação hoje, tá? É a gente mostrar, tá? As formas de obtenção dos dados que a gente tem ali dentro do SOC. A gente vai falar um pouco sobre Data Lake e exporta-dados, tá? E aí, após isso, eu passo ali a palavra para o Dr. Danilo falar um pouco como que o SOC está operando ali na Marfrig, tá? E aí, a gente volta a falar um pouco sobre os indicadores padrões do SOC, beleza? Bom, então, inicialmente, vamos falar um pouco sobre a disponibilidade dos dados. Hoje, dentro do SOC, a gente tem um recurso que algumas empresas conhecem, algumas outras não conhecem, e é um recurso que eu gosto bastante particularmente, tá? Que é o exporta-dados. Qual que é o objetivo do exporta-dados, tá? Tela 733. A ideia do exporta-dados é o seguinte, existem diversas informações que elas são imputadas ali no SOC, né? Diariamente. E aí, muitas das vezes, vocês querem consumir essa informação não para um relatório de forma rápida ali, vocês querem consolidar essas informações para tomar ali determinados tipos de ação, né? E o exporta-dados, ele tem justamente o objetivo de disponibilizar os dados que estão cadastrados no SOC como uma massa para vocês consumirem essas informações e fazer, né, tomar aí as decisões de vocês baseado nos dados existentes dentro do SOC, tá? Então, através desses porta-dados, vocês conseguem consumir dados direto do SOC sem ter a necessidade de ficar pedindo a geração de relatório a todo instante, tá? O SOC hoje ele permite, tá, que vocês façam essa conexão com qualquer sistema, né? Consumindo essas informações vindas do SOC, obviamente tem toda a parte ali de segurança da informação, validação de acesso e tudo mais para a obtenção desses dados, mas hoje o SOC ele já permite esse tipo de consumo, tá? Então, um exemplo bem simples aqui, tá? Vamos supor que vocês querem saber quais são todas as empresas que vocês têm cadastrado no SOC para vocês, enfim, terem ali uma base, né? Existe hoje um exporta-dados chamado cadastro de empresas, né? E aí, através desses exporta-dados, você consome essa informação e alimenta o sistema que você quiser, tá? Então, hoje, isso já é uma realidade ali dentro do SOC, tá? Porém, falando ainda um pouco sobre a disponibilidade dos dados, a gente tem aqui também o Data Lake, tá? O que é o Data Lake, pessoal? A gente acabou de sair de uma palestra, né, ali da Amazon, mas vamos voltar a falar um pouquinho deles ali, tá?
Hoje o SOC, o nosso banco de dados, ele trabalha 100% ali na AWS, tá? E com isso, com o nosso banco funcionando na AWS, a AWS nos dá ferramentas que nos permite criar trabalhar com esses dados de outras formas, tá? E o Data Lake é uma dessas outras formas, tá? Então hoje a gente tem o nosso banco lá dentro da Amazon e como o banco do SOC, né, é um banco aí que já tem mais de 20 anos de informações sendo inseridas, ali a gente acaba tendo uma massa muito grande. E disponibilizar isso através do exporta-dados poderia ser um pouco prejudicial para a gente, tá? Então, quando a gente fala ali de uma massa de dados, algo que eu preciso, né, pegar uma massa de dados bem grande e trabalhar em cima dessa massa, a gente começa a falar um pouco de Data Lake, tá? O Data Lake, em resumo, tá? Colocando em palavras bem simples, tá, pessoal? Ele é como se a gente extraísse uma parte ali do banco, né, pertinente à empresa, colocasse essa separação do banco em um formato que nós chamamos de parquet, tá? E aí as ferramentas da AWS nos permitem fazer esse tipo de separação. E a partir do momento que eu tenho esse meu arquivo em formato parquet, eu posso colocar ele em qualquer sistema que tenha a capacidade de ler esse arquivo, tá? E aí, nós aqui do SOC, para a apresentação, né, para a gente mostrar os indicadores para vocês, nós utilizamos o Superset, tá? Porém, nada impede que vocês utilizem o Power BI para também fazer os indicadores de vocês, tá? E aí, pessoal, o céu é o limite, tá? Porque a partir do momento que você tem esse dado na sua mão, você pode construir o indicador da forma que for pertinente para a visão da sua empresa, tá? Mas isso é muito importante, tá? A gente precisa ter um sistema que leia em formato parquet, beleza? Bom, dando prosseguimento, agora eu passo a palavra para o Dr. Danilo, que vai falar um pouco sobre como que ele consome hoje, né, esses exportadados e os data lakes do SOC. Beleza, Dr. Danilo? Legal, Renan. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Daí a gente está participando. Vou falar um pouquinho bem de mão na massa. Então, a Heloísa falou que eu sou diretor de TI. Não sou, tá? Eu sou um entusiasta da TI, sou médico mesmo. Sou coordenador corporativo de saúde ocupacional na Marfrig. Nós temos atualmente aí uma diretoria de saúde, né? O que facilita bastante aí, principalmente essa questão de um olhar estratégico aí para a nossa área, né? Então aqui meu diretor também vai ter a oportunidade de falar amanhã, tá? O Dr. Altemir. E nós então construímos aqui um caminho, né, de justamente dentro dessa diretoria, a gente sempre desde o começo quis ter um olhar para os nossos dados e para a gente poder fazer a gestão, a gente tinha que ter isso muito na mão. E com certeza a gente foi buscar ferramentas no mercado e gostou muito do que a gente viu, obviamente com o SOC, já estamos aí com o SOC implantado desde 2023, né? E aqui, basicamente, o que vocês estão vendo na tela, né? Dentro do SOC, naquela tela 1018, né? Do SOC Indicadores, a gente consegue colocar lá dentro a string, né? Do Power BI, e você mesmo estando operando dentro do SOC, ele abre uma nova janela que já remete para os nossos painéis. Então aqui seria um exemplo de uma parte do nosso painel de perfil epidemiológico. O que tem por trás disso daqui? Por trás desse painel tem uma ficha clínica. Então a nossa ficha clínica dos nossos exames periódicos, admissionais, obviamente a gente personalizou, né? Então você tem um exporta-dados dessas fichas personalizadas, não só da ficha clínica, mas todas as fichas, por exemplo, se você faz algum questionário de saúde mental, algum questionário específico aí de qualidade de vida, enfim. E obviamente, como o Renan falou, aqui é o seu limite, né? A criatividade vai aí do usuário, de como ele montar, né? Mas o importante é que as informações, então, hoje elas estão todas na nossa mão, a gente consegue consumir essas informações de uma maneira muito rápida, automática, né? E isso é muito importante, não só para o time corporativo que faz a gestão populacional, mas também para o nosso médico e nossa equipe de saúde da ponta, enfermeiros, técnicos de enfermagem, porque a gente consegue conhecer
exatamente o perfil da nossa população, seja a nível de unidade, seja a nível de setor, de cargo, né? E com isso a gente consegue ser muito mais assertivo nas nossas ações, daí aplicar, obviamente, os esforços aonde as pessoas estão precisando, os investimentos também, né, são mais assertivos, né, então é isso que um pouco do que a ferramenta permite. Obviamente que a gente já tem alguns painéis, prontos para você consumir, então como de licença médica, né, eles já até o SOC já te dá o arquivo do Power BI, então se você quiser começar por algum lugar, você já tem alguns, painéis prontos, né, periódicos, você pode consumir, licença médica, né, entre outros lá que eles já disponibilizam, mas aqui o visual obviamente você também pode fazer dentro de casa, né? Isso é muito bom, porque daí se você quer mudar, colocar filtros, enfim, você aqui a parametrização fica dentro de casa, né? Não fica aquele painel, vamos dizer, engessado, obviamente, né? Que cada cliente às vezes vai querer ter um tipo de visualização, talvez até na própria equipe, né? A sua equipe quer ter um tipo de visualização do dado, né? Um pouco mais granulado ou não, enfim, então é só um pouquinho do que a gente acaba construindo aqui, obviamente aqui você tem hábitos de saúde, né, perfis aí sob o ponto de vista aí de, faixa etária, sexo, né. Não sei se a gente botou mais alguma outra tela, Renan, se você quiser passar. Aqui é um pouquinho da continuidade, então a gente consegue saber exatamente, a gente traz alguns indicadores aí de prevalência, de sob o ponto de vista aí de nossos hipertensos, nossos diabéticos, né. Sabemos aí as pessoas que são sedentárias, quem faz atividade física ou não, então com uma simples ficha clínica, né, a gente consegue trazer um painel, muito rico, né, às vezes são aquelas informações que no dia a dia são imputadas ali pelo time, e que você acaba, não utilizando, mas, a ferramenta permite sim, você ter essa extração e obviamente, criar aí os seus indicadores populacionais de uma maneira muito fácil e assertiva, E né. aí, aproveitando, tá, até essa fala do Dr. Danilo, olha pessoal, a importância da gente fazer uma implantação olhando para todos os objetivos que a gente pretende alcançar, né? Obviamente, ali junto com a Marfrig, a gente teve um trabalho muito perto com o Dr. Danilo, então ele já tinha nítido quais eram ali os dados que ele queria alcançar, e aí com isso a gente conseguiu personalizar o SOC dentro de algo que já é padrão, né, da ferramenta, todos vocês têm acesso a criar perguntas ali nas fichas clínicas de vocês, e baseado nisso, a gente, ou melhor, baseado nisso, o Dr. Danilo já consome hoje esses exportadados fazendo essa correlação. Beleza? Show, acho que tem mais um slide aqui, Dr. Danilo, falando sobre aquela. Ah, esse é do detalhe do porque ali cada ícone daquele, né, a gente consegue ir para um detalhamento, então aqui seria o detalhe lá da página do nosso painel de pertences, obviamente aqui eu tirei os nomes, né, tá anonimizado aí para não ter nenhum problema com relação aos dados, mas seriam aqui, a gente então, consegue além de trabalhar obviamente bem, saber onde são as pessoas, os nossos crônicos que a gente tem que cuidar, a gente trabalha também com uma estratificação de risco que está lá em cima, que é aquelas barrinhas, né, que é ali azul, azul não, verde, amarela, laranja e vermelho. E isso por trás, na verdade, tem só uma matriz, né, que a gente criou, né, e vamos dizer clusterizou, né, botou as pessoas em grupos onde a gente também consegue atuar com bastante precisão para aquelas pessoas onde estão sob um ponto de vista mais alto do risco de saúde, ou seja, aquelas pessoas que eventualmente apresentaram, sinais biométricos alterados no periódico, no admissional, seja eles de pressão arterial, IMC, hábitos de vida, enfim, então isso, através de uma simples ficha clínica, né, daqueles dados que, basicamente a ANR te obriga a colher, né, então na verdade a gente trata isso como uma oportunidade, né, de sentar com todos os funcionários, né, desde aí do presidente até o pessoal do chão de fábrica, né, então você consegue realmente direcionar as ações do time para aquelas pessoas que precisam e, obviamente, com isso, o time de saúde, ele vê o trabalho dele sendo feito, a gente consegue monitorar, ver o que a gente precisa melhorar, sob o ponto de vista aí de condições da saúde do trabalhador, e esse é o intuito da gente estar aqui dentro da empresa, né? E isso acaba sendo muito estratégico para a empresa, porque cuidar dos colaboradores realmente é um grande diferencial,
né, as empresas que têm esse olhar, realmente, elas desempenham melhor. Isso daí você tem N estudos aí, sobre o ponto de vista de bolsa, investidores, né, então isso já não é mais algo que é só um desejo do time de saúde, não, é uma coisa bem estratégica mesmo, que você tem que ter na sua empresa, né. Perfeito, doutor, perfeito. Bom, pessoal, e aí, aproveitando essa fala do doutor Danilo, eu quero falar agora um pouco com vocês sobre eu quero falar um pouco com vocês sobre os indicadores do SOC, tá? Então, só um segundinho que eu vou compartilhar aqui a tela novamente, agora a tela do SOC, só um segundinho. Aí. E aí, eu quero falar um pouco com vocês sobre essa parte aqui dos indicadores do SOC, tá? Então, como eu tinha falado para vocês anteriormente, a gente utiliza ali toda a estrutura, né, da AWS para conseguir extrair os dados ali e conseguir montar os indicadores para vocês, tá? O Dr. Danilo, né, ali na Marfrig, eles utilizam o Power BI, tá? Então, eles consomem os dados do SOC, tanto vindos ali do exportadados quanto do Data Lake, tá? E passam isso para uma visão deles, tá? Uma visão ali no Power BI. Então, eles mesmos conseguem manusear isso e passar esses indicadores aqui para dentro, olha, do SOC Indicadores, tá? Então, aqui eles conseguem visualizar essa montagem que eles fizeram fora do SOC, tá? Porém, a visão que eu quero mostrar para vocês agora é uma visão interna do SOC, tá? Então, o SOC vem com uma missão de disponibilizar, tá, indicadores para vocês, tá? Nesse último ano, a gente entregou alguns novos, né, como atos emitidos, acidentes, atestado de saúde e afastamento em INSS. Eu gostaria justamente de falar um pouco sobre esses indicadores, tá? Pessoal, estou aqui em uma empresa de teste, tá? Para apresentar para vocês. E aí, se a gente acessar, por exemplo, aqui, olha, o de acidentes, esse aqui é um que eu queria mostrar para vocês. Lembra que eu tinha falado lá da AWS, do Superset e do Power BI? O que a gente está vendo aqui, pessoal, é justamente o Superset trabalhando, tá? Então, quando eu logo em uma empresa, o SOC de cara, ele já me mostra os indicadores da empresa que eu estou logado, tá? Nessa empresa aqui, empresa Renan, por exemplo, a gente só teve um acidente. A gente teve uma CAT aberta que não foi enviada ao e-social, né? Gerou 10 dias de afastamento e não teve óbito, né? Foi típico, né? Então aqui ele iria listar a natureza desse acidente, tá? E aqui o SOC ele faz um top 10 de principais agentes causadores, tá? E no que isso ajuda vocês, né? Nesse cenário aqui, né? Como eu só tive uma CAT aberta, então eu só tenho aqui um agente causador, né? Ali para cada parte do corpo. Então, aqui, na verdade, o SOC ele permite, né? Que a gente faça várias associações. E aqui eu também consigo ver as unidades. Olhando para esse indicador com só uma CAT, fica difícil da gente tomar uma decisão porque a gente não tem tanto dado assim, né? Porém, se eu entrar na minha empresa principal e fazer esse mesmo passo, eu começo a ter uma visão macro da empresa como um todo, tá? Então, nesse cenário, dentro da minha empresa geral, né, planejamento de produtos, eu tive 6 CATs abertas, uma CAT enviada ao e-social, 13 dias afastados e um total de 0 óbitos, tá? E aqui a gente começa a ter uma visão um pouco mais gerencial, tá? Algo mais parecido ali com o que o Dr. Danilo já estava mostrando, né? Que ele montou ali na Marfrig. Porém, aqui todos os nossos usuários SOC também já têm esses indicadores disponíveis. E aí, aqui, por exemplo, a gente tem a parte de tipo de acidente do trabalho, os principais agentes causadores, né? Então, olha só, o não preenchido, eu tenho 2, tá? E isso poderia indicar que, por exemplo, eu tenho, vamos supor que eu preenchesse, né, esse cara, isso já me indicaria quais são os principais agentes causadores dentro da minha empresa. E com isso a gente consegue tomar uma ação visando mitigar esse dano, tá?
o número de CATs por unidade, então qual unidade me gerou mais CAT, né? Aqui todas estão com 1, todas estão empatadas, né? CATs que gerou afastamento, isso daqui é muito importante, né? Então eu tenho 6 CATs, né? 2 geraram afastamento, 2 não geraram, e as outras 2 simplesmente não foram preenchidas, tá? Na verdade, eu estava confundindo, né? Principais agentes causadores com partes do corpo atingida, pessoal. Desculpa. Partes do corpo atingida está aqui embaixo. Então, aqui, por exemplo, olha, eu consigo ver que crânio e pescoço já está sendo as partes do corpo mais atingidas ali nos meus indicadores. E aqui, do lado esquerdo, pessoal, eu tenho filtros, tá? Que podem facilitar a seleção ali. Então, por exemplo, olha, eu quero só ver o que aconteceu na empresa Renan. Seleciono, aplico o filtro, ele carrega ali em tempo real, tá? E aí eu volto a ter aquele mesmo dado que eu tinha quando eu estava logado na empresa cliente, tá? E isso, pessoal, acontece para todas as telas, tá? Então, eu vou só logar aqui de novo na empresa Renan, e isso a gente consegue executar para todos os outros indicadores, tá? E aí, essa semana, pessoal, a gente lançou um indicador novo, tá? Que é o indicador de PGR, tá? Então, a gente estava falando ali de acidentes, né? Porém, o PGR também tem algumas coisas que é interessante a gente visualizar, né? Então, por exemplo, qual é o meu risco mais usado na empresa Renan? Nesse cenário aqui, nitidamente já é o risco de ruído. A gente já consegue ter essa visão, né? E aqui a gente consegue ver uma proporção de todos esses riscos com o risco de ruído, tá? Aqui a gente consegue listar também quais são os riscos mais comuns, né? O nível dos riscos mais comuns dentro da empresa. A classificação desses riscos e quais são as minhas fontes geradoras mais comuns, os meus EPIs mais recomendados e os meus EPCs mais recomendados, tá? Com isso, a gente também tem ainda dentro dos indicadores a parte de plano de ação, tá? E essa parte do plano de ação, pessoal, ela tá bem legal. Por quê? Porque aqui a gente fala de duas coisas, das ações planejadas e das ações em atraso, tá? Então, por exemplo, aqui, nessa leitura que a gente está tendo agora, a gente consegue ver que eu tenho 4 ações planejadas, tá? E 4 em andamento, para essa empresa aqui, tá bom? Eu tenho aqui também a listagem de quais perigos mais geram ações, tá? Então, isso já consegue indicar para a gente qual perigo, né, que a gente precisa ter uma atenção maior ali por ser mais recorrente, tá? Temos ali as prioridades das ações, para a gente saber como que está essa demanda, tá? E também as ações concluídas nos últimos 24 meses, tá? E para ajudar na gestão dessas ações, nós também temos as ações próximas do limite, tá? Então, quais são as ações que vão vencer dentro dos próximos 30 dias, tá? E aqui a gente tem um total. Além disso, a gente também tem toda a parte de gestão das atividades em atraso, tá? Então, quais são as minhas prioridades que estão em atraso? As imediatas, as médias, total de ações atrasadas, tá? E aqui a gente consegue ver quais são as ações que estão atrasadas e a quantidade de fatores de risco que ela está sendo vinculada, tá? Bom, e aí, pessoal, uma coisa que é importante a gente pontuar antes da gente finalizar aqui, tá? A gente sabe que ainda existem coisas a melhorar, tá? Nos indicadores, ainda tem alguns dados que nós precisamos fazer algumas melhorias e como que nós conseguimos chegar nessas melhorias? Através do feedback de vocês, tá? Então, teve diversos feedbacks que a gente leu referente aos outros indicadores, tá? Olhamos todos sempre com muito carinho e com olhos ali voltados sempre para os usuários, tá? E gostaria de deixar o convite para vocês para testarem os indicadores e amanhã, provavelmente, já vai aparecer aqui uma caixinha para vocês darem a opinião de vocês sobre os indicadores. E baseado nessa indicação de vocês, nós podemos sempre melhorar e aperfeiçoar o SOC. Tudo bem?
Bom, doutor Danilo, mais alguma coisa? Não, só agradecer poder participar aqui com vocês, tá? Sempre aí vocês têm um olhar aí voltado, né, para o que o cliente precisa, acho que isso é importante, né? A gente vai construindo a coisa junto, agradecer todo mundo que está participando até agora aí do EUSOC e fico à disposição aí, tenho meus contatos lá no LinkedIn, se o pessoal precisar de alguma coisa, a gente sempre está à disposição, podemos trocar ideias, benchmarks, é sempre bem-vindo. Obrigado, viu? Perfeito, doutor. Muito obrigado.